Agora são 8 horas e 35 minutos. Em um dia, o Brasil registrou 1.018 mortes por Covid-19, totalizando 423.436 óbitos, infelizmente, desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana chegou a 2.087. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 13%, indicando tendência de estabilidade, mas ainda em patamares muito altos no número de óbitos decorrentes do coronavírus. E hoje, a CPI da Covid no Senado vai ouvir Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa. E a gente vai falar sobre esses assuntos todos com a Tereza Lira, ela que é médica sanitarista, doutora em saúde pública e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco. Olá, Tereza, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia a todos, prazer é meu também e obrigada pelo convite e por podermos conversar um pouco aqui. Bom, Tereza, primeiro sobre a evolução da Covid no Brasil, né? A gente teve aí o Dia das Mães no último domingo, o comércio funcionou, as pessoas se encontraram em almoços, em casa de mãe, de sogra. Isso pode gerar aí um crescimento no número de casos. Já se fala numa terceira onda, não é isso? Você acredita já nessa terceira onda que ela possa realmente acontecer aqui no Brasil? Bom, primeiro eu acho que o Brasil, em um momento, saiu de uma onda, né? A gente vem em patamares muito altos o tempo todo. Então, assim, com grandes picos, né? Como que a gente viveu a partir do início do ano. Eu não tenho dúvidas que haverá repercussão do Dia das Mães. No meu caso particular, todos os meus familiares estão vacinados, né? Minha filha é médica, meu genro é médico, então, mesmo assim, nós tivemos todo o cuidado e toda a prudência. Mas observamos as filas nas portas dos restaurantes aqui em Recife. Então, significa que as pessoas, de certa forma, já banalizaram esse quantitativo de óbitos. Gente, 1.018 pessoas que morrem de uma mesma doença em um dia só é alarmante, né? Nós chegamos a ter 4.000 pessoas mortas pela Covid-19. Então, eu acho que há o risco, sim, de um novo pico, não é? Como a gente teve depois das festividades de Ano Novo, né? Então, após Natal, Ano Novo, nós tivemos um grande pico e essa probabilidade, ela existe, ela é real. O vírus está circulando em grande intensidade. A campanha de vacinação está lenta. Ontem, o diretor do Butantan informou que não recebeu as IFAs da China, a IFA da China, para produzir mais a vacina Coronavac. Então, nós estamos no risco de interromper e tornar mais lenta ainda essa campanha de vacinação. Então, a situação do Brasil é séria, é delicada. Além disso, nós estamos vivendo uma crise política incomensurável, né, como você colocou, em plena CPI, que apura erros na condução da Covid. Então, tudo isso leva a crer que, infelizmente, nós ainda perderemos muitas vidas no Brasil. Exato. Agora, Tereza, falando ainda do quadro grave que a gente se encontra e com essa possibilidade de entrada até de uma variante da Índia, né? Está preocupando bastante. Estava até procurando uma mensagem aqui de uma amiga que trabalha, enfim, lá em Londres, mora em Londres, e eles estão tão preocupados que parece que já está se cogitando numa terceira dose da vacina para justamente tentar cobrir essa variante indiana. Já se fala nisso lá em Londres, né? Quer dizer, é bastante preocupante. O que deveria ser feito aqui no Brasil para tentar impedir a entrada desse vírus? É o caso de impedir voos, por exemplo, da Índia aqui nos aeroportos? Veja, sem dúvida, algumas medidas têm que ser tomadas e já deveriam ter sido tomadas. Se a gente observar bem, as variantes mais graves, elas surgiram nos países que não tomaram atitudes drásticas para controlar a circulação do vírus. Então, o Brasil, nós temos uma variante importante, a P1. Na Índia também, né, e a Índia é um país com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. Tudo lá é multiplicado, não é? Pelo número enorme de habitantes que nós temos e a densidade demográfica da Índia. Então, o Brasil devia sim adotar, como deveria ter adotado logo no início da pandemia. Porque, veja, a pandemia chegou no Brasil, já estava circulando na Europa de forma intensa há um mês. Então, o Brasil devia, naquele momento, ter tomado medidas
significativas para as pessoas que estavam chegando da Europa serem monitoradas, para diminuir. Claro que haveriam casos, não tinha como não haver casos. Não é? O Brasil não ficaria com esse território imenso, imune, mas poderia ter retardado e ter entrado de uma forma muito mais facilmente de você ter um mínimo de controle. Então, eu acho sim que deveria ter um cuidado muito grande com os voos procedentes da Índia, não é? Na medida do possível, eles têm que ser reduzidos drasticamente, só para situações emergenciais e do comércio, etc., mas sobre monitoramento, para que a gente não tenha novamente o que a gente viu nessa última grande onda, que hospitais privados da maior cidade do Brasil, que é São Paulo, que tem uma das redes de saúde mais importantes da América Latina, ter que recorrer ao SUS por leitos, porque não estavam dando conta. Não é? Então, isso é uma questão muito importante. E uma questão importante de nós refletirmos a importância desse SUS. O quanto ele é precioso e o quanto ele está sendo atacado frontalmente nesse momento em que a gente mais precisa dele. Exato. Professora, agora em comunicado emitido ontem à noite, inclusive, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, né, ela pediu a suspensão imediata do uso da AstraZeneca, vacina, né, da Oxford, em gestantes. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde está investigando aí a morte de uma mulher grávida no Rio de Janeiro após o uso dessa vacina. Enfim, como é que você recebe essa notícia? É preocupante? Veja, eu acabei de ver essa notícia, tá certo? Então, agora pela manhã, quando eu abri, foi compartilhado por colegas. Claro que deixa a gente preocupado, não é? A questão da gestante, eu acho que tem que ser analisado. Por exemplo, aqui em Pernambuco, no Recife, a vacina que está sendo administrada para gestantes é a Pfizer. E eu acho que deveria ser essa estratégia adotada no Brasil como um todo. Porque já tem acúmulo de experiência, tá certo? Com a Pfizer. Já tem estudos que mostram que a lactação ajuda a proteger o bebê do coronavírus. Então, como passamos a ter algumas doses da Pfizer, a meu ver, deveria ser essa a estratégia para o país como um todo. O problema é que nós não temos condução dessa epidemia. O Ministério, em nenhum momento, conduziu as ações da epidemia. Nós não temos um protocolo claro, cada estado define como faz. Então, claro que isso é problemático. Claro que isso é problemático. Em relação à gestante, a própria gestação é um evento fisiológico, mas que pode facilitar o tromboembolismo, como o uso de anticonceptivos, como o hábito de fumar, não é? Então, talvez haja essa relação, não se sabe. Então, vai ser investigado. A medida da Anvisa é de prudência, não é? E eu acho que é uma medida correta, e eu acho que isso se deve a esta falta de uma condução uniforme de todas as ações da epidemia. Eu não sou médica clínica, eu não estou nas unidades atendendo, mas tenho muitos amigos, e não existe um protocolo, por exemplo, que guie clinicamente. Nós estamos no único país que o Ministério, durante muito tempo, preconizou uma droga que não é recomendada por nenhum país do mundo, e que estudos científicos seríssimos, super bem conduzidos, mostram que não tem nenhuma efetividade e que pode, pelo contrário, aumentar o número de efeitos adversos. Então, assim, eu acho que isso é uma questão muito grave, não é, que nós estamos vivendo, é esta falta de condução. Do ponto de vista da medida de interromper para avaliação, concordo que a Anvisa está correta. Exato. Falando da cloroquina, né, que essa medicação é do que se trata, né, que a senhora está falando, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele contou na CPI, né, numa reunião no Palácio do Planalto, e ele viu uma minuta ali do decreto presidencial propondo a alteração da bula da cloroquina, né, para que fosse incluída aí como medicamento para o tratamento da Covid-19, né, e hoje a CPI da Covid no Senado vai ouvir o Antônio Barra Torres, que é o que parece, enfim, a Anvisa não concordou, né, com essa minuta, enfim, vão perguntar para ele certamente.
também vão perguntar sobre a Sputnik V, o porquê da não aprovação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu ontem prazo de 48 horas para que a Anvisa informe quais documentos estão faltando para análise definitiva, né, desse pedido de autorização para importação e aplicação da vacina. A gente sabe que o consórcio, né, Nordeste, adquiriu essa vacina, está aguardando. Como é que você vê todo esse embate envolvendo essa vacina Sputnik e a sua expectativa em relação ao depoimento hoje do Antônio Barra Torres? Eu acho que a CPI tem conduzido muito bem as arguições, né? Eu acho que nós temos tido algumas informações esclarecedoras. É lamentável que o ex-ministro Pazuello não tenha comparecido ainda, mas está marcado para o dia 19. Eu acho que ele terá muitas questões a esclarecer à população brasileira. Em relação à Anvisa, veja, eu considero a equipe técnica da Anvisa da maior seriedade. Eu conheço alguns técnicos, inclusive da Anvisa, e esses técnicos realmente são técnicos de grande seriedade. A apresentação que eles fizeram da aprovação da Coronavac e da AstraZeneca foi muito bem embasada e muito bem argumentada. O problema é que, como nós sabemos que houve uma colocação de direção alinhado com algumas visões do governo federal e que impõe medidas de saúde sem o conhecimento técnico adequado, gera uma grande insegurança na população. Existem vários países que estão usando a Sputnik e até então não houve relatos de nenhuma situação que contraindicasse ela na prática. Eu ainda não vi estudos e seria interessante saber se já existe algum estudo preliminar sobre o impacto da Sputnik na população. Do ponto de vista teórico, é uma vacina muito interessante, é uma vacina recombinante, como a da AstraZeneca, como a da Janssen, dos Estados Unidos, que usa um adenovírus como vetor. E ele usa, na primeira dose, um adenovírus e na segunda dose, um segundo adenovírus, para que não haja reação contra este adenovírus que impeça o desenvolvimento da imunidade para o coronavírus. Então, do ponto de vista teórico, ela é muito positiva. Agora, se faltam documentos, é importante que a Anvisa tenha transparência, diga quais são, para que isso possa ser sanado. Perfeito. Agora, professora, só para a gente terminar, estamos já no finalzinho aqui da entrevista, tem aqui um estudo do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, né, indica que as crianças têm baixa taxa de transmissão de Covid-19. A pesquisa foi feita com 667 pessoas em 259 domicílios de Manguinhos, entre maio e setembro de 2020. As informações estão no artigo A Dinâmica da Infecção de SARS-CoV-2 em crianças em contatos domiciliares em uma comunidade pobre do Rio de Janeiro. Vai ser ainda publicado na revista científica. Foi coordenado pela Patrícia Brasil, chefe do Laboratório de Pesquisa Clínica em Doenças Febris Agudas. Agora, a dúvida que fica é a seguinte: será que com esse estudo escolas vão dizer assim, não, então a gente precisa abrir para os estudantes, eles não têm baixa transmissão, só que a gente tem aí exatamente escolas que não estão totalmente adequadas, não é, professor, para receber essas crianças. Como é que você analisa também esse estudo? Eu acho que essa questão das escolas é uma das questões mais tensas que nós temos. Certo? Do ponto de vista das crianças e dos jovens, meus filhos já são todos adultos e meu neto é um bebê, então esse conflito, digamos, familiar eu não vivo, mas eu tenho alunas minhas que têm crianças e as crianças estão sofrendo profundamente com o isolamento. Então, de um lado, nós temos um sofrimento psíquico dessas crianças, de outro, nós temos professores que não foram vacinados. Não só os professores, a merendeira, o vigilante da escola. Então, essas pessoas tinham que ter sido consideradas prioridade. Como a educação é uma prioridade, os educadores e toda a rede que cuida da questão do ensino tinham que ser prioridade. Porque mesmo a baixa transmissão, os professores estão se expondo. A maioria utiliza transporte público, vão retornar para sua casa, são pessoas muitas de idade já mais avançada. Então, tem todo um mix. E, realmente, eu vi falar desse estudo, mas não li. Então, não sei o que é que ele chama de criança.
Mas, por exemplo, nós temos os adolescentes. Eu moro próximo a uma escola de classe média e vejo os alunos saindo. Então, tem um grupo de 5 alunos. 3 estão usando máscara, 2 não estão. Não é? Então, existem vários pontos de tensão e que passam, inclusive, pela condução equivocada da pandemia. Não há uma campanha intensa sobre o uso de máscara. Não há um acompanhamento da obrigatoriedade do uso de máscara. E a inadequação dos espaços físicos. As melhores escolas, digamos assim, do ponto de vista que são consideradas, são as que têm ar-condicionado. Nós vivemos num país tropical quentíssimo. Então, aqui no Nordeste, mesmo no inverno, é quente. Então, as escolas são fechadas, a gente não tem aeração natural. E os estudos cada vez mais apontam que, por exemplo, a aeração é algo fundamental. Então, não foi, neste ano de pandemia, criado estrutura para que essas escolas voltassem com segurança para todos, não só para os familiares das crianças, mas para os professores, as merendeiras, o vigilante, né, a faxineira, as pessoas que estão em contato diário também com essas pessoas. Perfeito, professora, só a título aqui de informação também para compartilhar. A análise envolveu 323 crianças de 0 a 13, 54 adolescentes de 14 a 19 e 290 adultos. Mas a gente vai ter oportunidade de conversar em outras oportunidades, viu, professora? A gente agradece aqui a sua participação. Seja sempre bem-vinda e um abraço forte aí a todos os pernambucanos. Agradeço. E a Covid é um assunto infinito, não é? Tem tantas questões que a gente pode conversar o dia inteiro e ainda haverá alguma novidade para a gente poder discutir. Eu que agradeço a vocês. Um bom dia. Um bom dia. Falamos aqui com Tereza Lira, médica sanitarista, doutora em saúde pública e pesquisadora da Fiocruz, Pernambuco. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.